Mateus, capítulo 18, a partir do verso 1 mesmo. A gente vai trabalhar hoje apenas sobre a pergunta que os discípulos fizeram. Trouxe esse texto, uns 2, sem ser o passado, né? Deve estar fazendo 4 domingos, mais ou menos, falando sobre todo ele. Mas hoje a gente vai falar apenas sobre a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Nós vamos trabalhar apenas aquela pergunta e como que ela se desenvolve, como que ela se desemboca nas nossas vidas, nas nossas relações, né? Por onde a gente anda aí, com quem que a gente se relaciona dentro da igreja, dentro da nossa família, né? Com o nosso cônjuge, né? Enfim. Mateus 18, a partir do verso 1, diz aí: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Vamos também lá nos textos conectivos dele, lá em Marcos, capítulo 9, essa mesma passagem. Depois você separa lá em Lucas, capítulo 9 também. Primeiro Marcos, capítulo 9, verso 33. Marcos faz um pequeno acréscimo, que Mateus não fala, mas para uma contribuição melhor do nosso entendimento. Todos acharam? Marcos, capítulo 9, verso 33, amém? Amém? Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Isso é Jesus interrogando os discípulos em casa já. O que é que vocês discutis pelo caminho? Esse verbo discutis aqui é uma discussão meio esbaforida, meio aguerrida. O entendimento dele no grego é como se fosse uma dissensão, uma discussão mais exaltada, né? E aí é essa pergunta que Jesus fala para eles, né? De que é que discutis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer um que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E vamos lá em Lucas, capítulo 9 também, verso 46. E Lucas também traz outro acréscimo que não tem em Marcos, que não tem em Mateus, mas para ampliar o nosso entendimento da pergunta, né? Todos acharam? Verso 46 do capítulo 9 de Lucas diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então, Marcos e Lucas estão mais ou menos conectados na mesma intensidade que foi essa discussão. Foi uma discussão intensa, uma discussão calorosa, uma discussão aguerrida. E não era entre todos eles. Essa discussão era principalmente entre os três, Pedro, Tiago e João. Porque Pedro, Tiago e João, principalmente, eram os três que mais estariam participando ali com Jesus, de tudo que Jesus chamava discípulos em particular para fazer, eram os três. Então, essa discussão era sintomaticamente entre os três, tá? Então,
qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui a sua palavra diante da igreja, diante de quem está aqui reunido conosco, de quem nos acompanha pela internet, ou quem ainda vai assistir ou ouvir essa mensagem, Pai. E a gente pede apenas que o Senhor, Pai, encontre os corações com esses espaços já dentro para ser preenchido pela sua palavra, Pai. A gente sabe que os espaços que tem dentro de nós, que a gente fica buscando outras coisas ou até outra palavra, a gente sabe que só pode ser preenchido pela sua palavra, Pai. E eu te peço isso nessa noite, que a sua palavra preencha todos os espaços, todas as lacunas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência, Pai, no nosso jeito de ser. E a gente ora e te pede em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês viram aí talvez a intensidade, a tônica de cada evangelho, né? Nessa mesma passagem, mas talvez a gente fique aqui somente com a pergunta que os discípulos fizeram, né? Sobre qual deles seria o maior. Essa é a pergunta máxima, e talvez essa pergunta ela acontece ou acompanha a humanidade desde a queda. É uma pergunta que acompanha o ser humano desumanizado por causa do pecado, mas desde a queda ela acompanha a gente aí. A gente vê Deus lidando com o seu povo no Antigo Testamento, desde os profetas, desde Abraão, Isaac, Jacó, lidando com os pecados do seu povo, lidando com a desobediência do seu povo, porque essa pergunta, querendo ou não, objetiva ou inobjetivamente estava no coração das pessoas. Quem dentre vós é o maior? Ou quem entre nós é aquele que é o maior, né? E a gente vive a nossa vida desde então assim, e Jesus, quando veio, ele não encontrou nada diferente do que o que já acontecia. Pessoas andando pela vida e umas querendo ser maiores do que as outras. Então, hoje a gente vai ficar só nessa pergunta e trazer, talvez, algumas lições práticas para o nosso cotidiano sobre o que ela implica e o que ela significa e onde a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessas armadilhas que são propostas por nós mesmos, para a nossa própria queda. Diz Tiago que a gente só cai, a nossa queda ela é causada pela nossa própria concupiscências. A gente não cai porque alguém faz a gente cair. Tiago é bem claro nisso, que as nossas próprias concupiscências que promovem as nossas quedas, promovem os nossos pecados, né? Então, Jesus tem lidado com os discípulos aqui, nesse contexto, de um contexto que a gente já disse antes, que eu já disse anteriormente. Eles têm descido do Monte da Transfiguração. Lá embaixo eles encontraram os outros discípulos que estavam lá tentando expulsar um espírito de um jovem, né? A Bíblia não fala a idade, mas provavelmente era um jovem, e que os discípulos ali tentaram a noite toda, e somente quando Jesus chegou que esse espírito foi expulso, né? E a gente viu ali que Jesus já chega lá naquela situação defendendo os discípulos que estavam sendo questionados pelos escribas, né? E pelos fariseus, sobre por que os discípulos, já que eram discípulos do Messias, não estavam conseguindo expulsar aquele espírito, né? Só que Jesus chama intencionalmente esses três para participar lá da transfiguração, e esses três descendo, Jesus ainda pede para eles: não contem nada a ninguém do que vocês ouviram, viram e participaram ali. Talvez não é a intenção de Jesus com isso,
gerar no coração deles o contrário. Porque o que gerou no coração deles foi o contrário. Foi justamente um ar de superioridade aos demais. Quando Jesus não conta nada para ninguém do que vocês participaram ali, do que vocês viram ali. Jesus está falando de quê? Da transfiguração. E todos eles presenciaram. E quiseram até fazer tendas, né? E ali, no coração deles, geraria essa impressão de que, de todos os 12, os 3 tinham um ar de especial com Jesus. Talvez dentre os 12, os 3, se os 3 tivessem ficado, eles teriam resolvido a situação do espírito que estava incomodando aquele jovem. Talvez dos 3, se quem sabe um deles não tivesse ficado, não tinha durado aquela situação vexatória dos escribas para com os discípulos a noite toda. Porque você não tenta um método de expulsão de espíritos do sacerdote tal, do outro sacerdote, porque tinham lá dentro da lei alguns escribas famosos da época que tinham lá os seus ensinos dentro da lei que eles poderiam usar para isso. E as pessoas levavam também ao sacerdote pessoas possuídas por espíritos. Então foi uma situação que para os discípulos muito vexaminosa, mas por que não que os escribas não fizeram alguma coisa também para ajudar? Por isso que Jesus, no texto de Marcos que eu disse, quando eu falei sobre isso, Jesus, quando já chega na situação, ele não vai no pai, ele não vai na criança, ele já vai questionar os escribas. O que é que vocês estão discutindo com meus discípulos, com os discípulos? E a gente vê ali que é o pai que toma a palavra e diz lá, meu filho possuído, trouxe aqui para os seus discípulos e eles não conseguiram resolver. Então, esses 3 estão carregando isso com eles. E olha que essa pergunta, esse questionamento no coração deles sobre quem é o maior, não é, como eu disse, não é propriamente deles. Esse questionamento vem com a humanidade, por causa da queda. Esse questionamento, se a gente fosse voltar no tempo, cronologicamente falando, ele começou com o mistério da iniquidade proposto pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo menciona sobre o mistério da iniquidade, ele está falando do pecado, né, daquele ser de luz que vivia com Jesus. Que lá, tanto em Ezequiel quanto Jeremias, narra a sua queda, né? Estão falando ali de Satanás, só que usa um arquétipo falando de um rei lá. Ezequiel fala de um rei, mas ele está mencionando, usando esse rei para falar de Satanás, que era um anjo de luz, que vivia lá com Deus, né? Estava num ambiente perfeito, perfeitamente acima de todas as coisas, mas como, ainda assim, nesse ambiente, foi acontecer isso? Ele foi desejar ser maior ou mais alto do que Deus? É uma pergunta que a gente não tem muita resposta para ela. O próprio apóstolo Paulo chama de mistério da iniquidade. A gente não tem o que teologar, vamos dizer, sobre essa pergunta. O que é o mistério da iniquidade? O próprio apóstolo Paulo chama de mistério. E olha que o apóstolo Paulo foi um dos que mais se aprofundou em questões do Antigo Testamento, trazendo luz a muitas questões, a muitas revelações que ficaram durante muito tempo ali escondidas ou ocultadas, né? Mas é esse mistério aí que acontece. Só que a queda já acontece também advinda por causa da serpente. A serpente também estava ali, naquele ambiente de jardim, naquele ambiente onde ambos, homem e mulher, estavam missionando, cumprindo as suas missões para glorificar a Deus. Então, por que Eva desejou comer o fruto? O que Eva viu no fruto? O que ela viu no fruto para ela comer e dar para Adão? Lembram do que diz lá a narrativa? Que ela viu que era árvore desejável aos olhos, árvore boa para dar entendimento.
Diz lá o texto. Mas como que é agradável, ou melhor, desejável aos olhos e árvore boa para dar entendimento, sendo que eles já tinham todo o entendimento? Olha só, dentro do ambiente, Deus também não os priva de lidar com o mal que estava ali presente. Também, Jesus aqui, ele não poda, ou seja, de maneira objetiva, o mal que estava aqui no coração desses três. Pelo contrário, eles se silenciam. Quando Jesus pergunta a eles, o que é que vocês discutiam quando vocês vinham pelo caminho? E a discussão era entre os três, Pedro, Tiago e João. E aí, Pedro, será que é você? João, é você, porque você tem lá uma intimidade maior, você encosta a sua cabeça lá no ombro dele. Ah, mas eu acho que não é você não, acho que é o Tiago, porque o Tiago passou a ser o pastor lá na igreja de Jerusalém, né, após a ascensão de Cristo. Então, talvez poderia ser Tiago, né? Mas Jesus não poda logo aquela situação do coração deles naquele instante que eles fazem aquela pergunta, porque eles até não querem responder. Eles ficam calados, porque eles sabem que eles estão perguntando mal, porque eles sabem que o coração deles já se enveredou por um caminho mau, um caminho que está propondo em que eles, perante os demais ali, eram maiores. Pelo menos dentre aqueles 12, aqueles 3, eles estavam na dúvida quem que era o maior dos 3. Estão me entendendo? Jesus não chega logo, não fala isso. Por que dessa pergunta? Pelo contrário, ele propõe uma situação bem visual para eles. Pega a criança, coloca lá no meio deles, e aqui a gente viu em Marcos, em Lucas, que ele adiciona algumas situações que estão um pouco diferentes de Mateus, onde não está tão diferente, mas complementa um pouco o nosso entendimento. Ele cita aqui que, na verdade, quem quer ser o maior tem que ser o servo de todos. Então, no reino de Deus, é diferente do que eles estavam perguntando. Se eles estavam perguntando se, por causa daquela particularidade de Jesus estar chamando somente os 3 para participar de determinados acontecimentos e mistérios, né, aqueles 3, para Jesus, eles deveriam entender que eles até poderiam ser os maiores de todos, mas se no entendimento deles eles se achassem, ou se eles realmente fossem, eles deveriam ser os que servissem. Porque a pergunta é capciosa, a ponto deles quererem se apresentarem, pelo menos dentre os 12, como qual daqueles 3 era o maior de todos. E não é isso que acontece com a gente hoje? Vamos clarificar um pouco mais, vamos trazer luz às nossas situações. Por exemplo, por que divórcios acontecem? Por que separações acontecem? Um cônjuge quer ser maior do que o outro, não é? Obviamente, tem situações de separação que o ideal é se separar mesmo. Mas se a gente for vasculhar, cavucar, muitas das separações é porque um quer ser maior do que o outro. Um acha que é maior do que o outro. Não, eu sou maior do que você. Ainda que não seja dito. Mas geralmente, sempre nas discussões de cônjuge, a maioria acontece de um jogar na cara as coisas um do outro, né? A próprio ato de jogar na cara mas lá eu já fiz isso para você, então você está querendo ser maior. A sua intenção, ou a intenção de quem propõe isso, é porque está querendo ser maior. Aí, quando um está querendo ser maior do que o outro, o que é o ideal? É separar. Tem que separar mesmo. Não tem o que fazer. Porque se um pelo menos quisesse ser menor, não, eu quero ser o que serve. Eu quero ser o que se humilha, eu quero ser aquele que propõe,
eu quero ser aquele que mais vai servir, que mais vai trazer luz à situação do relacionamento. Paulo fala, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, fala que a união de duas pessoas, uma que serve a Deus e a outra que não serve a Deus, ele fala que esse relacionamento é santificado por causa da que serve a Deus. E ele fala que até os frutos, os filhos desse relacionamento, são santos por causa do que serve a Deus, por causa do que é crente. Então, olha a segurança que o Senhor traz para o povo dele. Inclusive dentro de um relacionamento onde um crê e o outro não crê. Um serve a Deus, o outro não serve. Um é crente e o outro não. Isso é uma segurança que Deus traz para nós. Quer dizer, mesmo se eu... Vamos pensar nos solteiros aí. Mesmo se eu escolher mal, e eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas se eu escolher mal, o meu relacionamento vai ser santificado por causa de mim. Porque eu sirvo a Deus. E é isso que Paulo traz lá em 1 Coríntios. E até os filhos são santos. Porque ele fala, de outra sorte, se não fosse assim, os filhos seriam impuros, mas são santos. Entrando em algo aqui que não é a proposta de hoje, mas só para trazer um pouco de mais clarificação sobre esse tema, sobre por que os filhos são santos. Eles não são impuros, mas são santos, segundo o apóstolo Paulo, e a gente priva as crianças da ceia. O apóstolo Paulo, Jesus está falando, deixa elas vir a mim, colocou ela no meio deles, falou assim, tem que receber como essa criança que está aqui. Paulo fala que elas são santas, e aí tem igrejas aí privando crianças da ceia. Não, elas não têm o entendimento, não têm a maturidade, tem que ser com 12 anos para elas escolher melhor. E aí cria-se teologias. Que não são teologias, são ensinos do homem. Teologia é um ensino que vem de Deus. Então, não é ensino de Deus isso, você privar uma criança da ceia, porque o apóstolo Paulo falou, de outra sorte, eles seriam impuros, mas são santos. Agora, vamos pensar aqui, um solteiro que encontra um companheiro ou uma companheira, para que ambos se casem. Você já pensou os dois crentes? O que não vai ser esses filhos? Né? Vão ser santíssimos. Porque por causa de um, o apóstolo Paulo, são santos. Então, isso é uma segurança que a palavra de Deus traz para nós. Só que voltando ao que a gente estava falando, as discussões, as dissensões acontecem, falando ainda dentro do relacionamento, e dentro do relacionamento conjugal, ela acontece por causa disso. Um quer ser maior do que o outro. Se um não quiser abaixar, não quiser se humilhar, o que é o ideal? Separar mesmo. Aí tem que separar. Porque a gente já foi ensinado aqui que durante a vida também de relacionamento conjugal, se você se uniu à sua esposa ou a esposa se uniu ao seu marido por causa de outro motivo que não seja as missões que Deus confiou aos dois para cumprir, o amor um dia vai acabar. E quando acabar, não tem mais jeito, porque começou esse relacionamento por causa de quê? O que a gente mais vê aí? Eu me casei porque eu amo aquela pessoa, que eu me apaixonei, porque ela é tudo para mim, ou a mulher, porque ele é tudo para mim, por isso que eu me casei. Ou eu vou me casar porque ele é tudo para mim. Não existe nada aqui nessa terra que me satisfaça mais do que ele, ou do que ela. E aí a gente casa. Se o casamento é por causa disso, vai acontecer durante a vida, durante a peregrinação nossa por aqui, uma situação onde um vai querer se colocar maior do que o outro. Quando isso acontecer, e em acontecendo isso, se um não quiser ser o que mais serve, ou se humilhar a ponto de ser o que serve, o que tem que acontecer? Esse relacionamento tem que acabar, porque ele já começou com uma proposta
dentro da palavra de Deus, não é ideal. Quando o homem vê a mulher criada, o que ele fala? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Não é? O que ele fala para ela? Se chamarás mulher. Não é? Ele olhou para ela e falou assim, nossa, que linda. Não. Deus vê a necessidade do homem ter uma companheira. O homem não pede uma companheira. Deus vê a necessidade, faz ele dormir, cria a companheira, né? A companheira em criada, em estando ali criado, o homem não participa de nada, só Deus que participa, né? De tudo, tanto da criação do macho, quanto da criação da mulher, né? Então, depois dela criada, ele acorda ele, e ele vendo ela, ele fala, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Se chamará varoa ou mulher. Ishá no texto hebraico. Mulher. Então o que o homem faz? Cumpre a missão. E Deus fala para ele, ela vai ser sua ajudadora, auxiliadora e idônea. Não está abaixo, não está acima, vai ser idônea, igual. Sua ajudadora, sua auxiliadora em tudo que você já está fazendo. Que é o quê? As missões. E o que Deus faz ainda com isso? Derrama amor, derrama prazer, dá tudo de bom que a gente tem nessa vida para desfrutar. Que o livro de Eclesiastes fala que tudo que Deus deu para a gente na nossa vida é bom e a gente deve desfrutar. Então Deus dá tudo isso para a gente. Deus dá tudo isso para os dois continuarem cumprindo as missões, desfrutar, né? Terem um relacionamento de amor um com o outro e ainda assim cumprindo as missões. Mas quem derrama amor, quem derrama paixão, quem abre os, como diz o outro assim, quem faz os nossos olhinhos brilharem pela pessoa e o da pessoa para com a gente, é Deus. Para a missão ficar mais gostosa de ser cumprida. Para a missão não ser apenas uma missão. As missões serem algo que glorifica a Deus, mas a gente cumprindo as missões, glorificando a Deus, com prazer de glorificar a Deus e com prazer da pessoa que está junto com a gente, cumprindo as missões. Então esse seria o ideal, o panorama bíblico do ideal para um casamento. Só que isso não é assim que acontece no mundo. Não é assim que acontece dentro de muitas igrejas, mas as igrejas também, pela palavra, são ensinadas ou devem aprender a lidar com isso. Com esses relacionamentos que são construídos, como eu disse aqui, dentro desse panorama bíblico, não muito de acordo com essas escolhas, com essa pautação. Não, eu escolhi me casar com a Priscila porque eu sei que ela é a pessoa que Deus colocou do meu lado para cumprir o propósito, para eu cumprir o meu chamamento, para eu andar na minha vocação, e ela vai me ajudar em tudo, né? E eu nunca vou ser maior do que ela, nem menor, e nem ela maior, e nem ela menor do que eu. Vamos ser idôneos, iguais no cumprimento dessas missões. Então esse seria o cenário ideal. Só que não é esse o ideal. Então a igreja está lidando, desde a queda, com esse cenário. Porque um quer ser maior do que o outro. Amém? Misericórdia, né? Amém não, né? A gente não deve querer ser maior do que o outro. Amém? Não, misericórdia, né? Deus é bom, irmãos. Deus é bom, a gente é que é mal. Então, outro assunto que a gente pode colocar aqui, isso implica diretamente a nossa vida, quando a gente quer ser maior do que o outro, ou quando a gente acha que nós somos maior do que o outro, e isso acontece demais,
é nas faltas de perdão e na falta de confissão de pecado. A falta de perdão e a falta de confissão de pecado, e eu estou falando de pecado contra o próximo. Mesmo, esses pecados nossos que talvez a gente não leva tanto em conta, mas eu fiz aquele detalhezinho lá, passou desapercebido, mas eu posso ter magoado o Augusto, por exemplo. E aí, se eu não me humilho para me confessar, automaticamente eu estou me colocando maior. E se eu confesso e ele não me perdoa, ele está se colocando maior. Opa, tem um problema aí. Quando um quer se colocar maior, gera problemas. Você quer ver um outro exemplo dentro da nossa fé? Por que a gente se coloca maior do que outras religiões? Falando de religiões. Por que a gente se coloca maior do que outras religiões? Eu que creio na verdade. Você crê na mentira. Poxa, a gente está se colocando maior. Socialmente e religiosamente, maior do que as outras pessoas. Cristo fez isso? Ele não fez isso. Quando ele esteve com os gregos, ele não fez isso. E olha que ambiente de idolatria que eles estavam ali. Quando ele esteve em Decápolis, na situação que ele expulsou aquele endemoniado que tinha uma legião possuindo ele, e era uma região assim, das 10 cidades gregas ali, onde mais havia idolatria e sincretismo religioso. Jesus não chegou chutando pau da barraca, não. Eu sou a verdade, vocês têm que crer em mim. Os povos daquela terra pediu para ele sair, o que ele fez? Mas eu sou a verdade, como que vocês vão querer assim que eu saia? O que ele fez? Ele saiu, né? Porque eles estavam querendo até perseguir ele para matar, né? O que ele fez? Ele saiu. A gente tem a pretensão e a presunção de nos colocar diante de outras pessoas que creem em até outro Deus do que o nosso, de maneira arrogante, presunçosa. Não, minha fé é maior do que a dela. Eu creio na verdade. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa isso. Estou relativizando aqui o que a gente crê? Não. Não estou relativizando. Não estou pormenorizando o que a gente crê. Eu sei que o que eu creio é a verdade. Eu sei que o que a gente prega aqui é a verdade. Mas eu vou chegar para quem não crê e falar: você está vivendo a mentira, você crê na mentira, e a verdade é essa aqui, e se você não crê, você vai para o inferno. Né? Teve um líder religioso famoso essa semana passada e colocou lá não vou citar o nome dele, mas vocês sabem quem que é, vocês são informados, inteligentes. Leu lá um texto bíblico falando das pessoas que vão para o inferno, né? Eu acho que dentro daquela lista lá, ele está e eu estou também. E eu não vejo quem não está naquela lista. Porque na lista que ele leu, é uma lista bíblica de Apocalipse, uma lista de Romanos também, é uma lista que a gente está. Eu nunca não me vi dentro da lista. Os mentirosos, os arrogantes, a gente não mente, então. Então eu estou vivendo só a verdade, dia a dia, na minha vida, eu nunca menti. Ou eu não vou mentir mais, de agora em diante. Senhor, eu estou afirmando para o Senhor que eu não vou mentir mais. E graças a Deus que Ele não leva isso em conta o que a gente fala, né? Ou essas propostas que a gente faz para Ele, né? Por isso Ele já deixou o Filho dele, Jesus Cristo. Aí naquela lista que ele leu, que ele colocou muitas pessoas, ou um grupo de pessoas que crê diferente dele no inferno, quer dizer, creu diferente de mim, está no inferno. Opa, no coração dele, o que está suscitando? Ele acha que é maior, mas o problema não é ele. Não é porque ele disse isso, é porque isso também está com a gente. Irmãos, a gente tem isso, vamos ser honestos, a gente tem isso. A gente leva isso para a nossa vida.
Você não publica numa rede social com uma voz assim raivosa. Você não fala. Às vezes você nunca falou para alguém diametralmente oposto a você em relação à crença, mas você pensa. A gente pensa. A gente é vulnerável. A gente é pecador, irmão. Irmã. Se não fosse a graça de Jesus, a graça de Deus, a gente estava lascado. Dentro da mesma fé evangélica, dentro da mesma cristandade brasileira, porque um crê de uma forma dentro da teologia e outro crê de outra forma, já existem posições que se colocam acima das outras. Quer ver um exemplo? Eu sou calvinista, você é arminiano. O calvinista, ou muitos calvinistas, ou neocalvinistas hoje, se acham detentores da verdade e estão colocando arminianos no inferno. Porque o calvinista crê que foi Deus que elegeu, creu na eleição, né, que Deus escolheu, Deus tem os seus eleitos. O que não crê dessa forma, o arminiano já acha que Deus escolheu ele, mas deu a liberdade para que ele também não creia, mas que ele também possa voltar atrás e voltar a crer. O calvinista já não pensa assim. Aí o calvinista, não, eu estou com a verdade e você está com a mentira. Então, dentro desse próprio espectro evangélico cristão, tem isso. E eu tinha saudade quando nas redes sociais as discussões eram só por causa disso. Era joia, eu achava joia ver. Gostava demais, porque era um derrame ali de textos bíblicos e alguns pontos que faziam muito sentido, sabe? Outros que já não faziam tanto sentido assim. E essa época eu achava bom as redes sociais, hoje eu já não gosto. Porque hoje é só um querendo anular a identidade do outro dentro das redes. Porque na vida real isso não acontece. Acontece? Você chega anulando, ou quem anula a identidade do que é diferente dele dentro das redes, na vida real, onde a vida acontece. Eles não fazem isso. Não, é difícil, mas acontece não na mesma proporção que acontece dentro das redes. Mas estão querendo se colocar como? Maiores. Eu estou com a verdade, você está com a mentira, ou dentro disso tudo eu sou maior do que você. Está vendo que a pergunta dos três, ela não está tão longe assim da gente? Eu acho, na minha opinião, que ela está perto da gente. Não sei o que vocês acham. Eu acho que ela está muito perto. Eu ando perto dessa pergunta. E tenho que pedir perdão para Deus todo dia para Ele me livrar de, pelo menos, pensar isso. Porque Jesus não tinha ouvido isso dos discípulos. E Ele chega e pergunta, né? Mas Jesus também nem precisaria ouvir isso da boca deles para saber o que se passava no coração deles, né? Tanto que aqui no texto de Lucas, né, diz assim: levantou-se uma discussão entre eles, e no 47, mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração. Então, eles podem ter cochichado. Ou como primeiro homem e primeira mulher fizeram, tentaram se esconder, pensando que Deus não ia ver. Eles tentaram ocultar o que estava dentro do coração deles enquanto essa questão. Mas Jesus já sabia o que se passava no coração deles. Como também Jesus sabia no momento da ceia o que se estava passando no coração de Judas, ao pedir para que os discípulos preparassem o cenáculo. E quem dos três vocês acham que foram preparar esse cenáculo? Pedro, Tiago e João. Então, até no final, Jesus ainda não priva eles, porque se eu fosse Jesus, eu estou na minha petulância e pecaminosidade dando esse exemplo aqui. Se eu fosse Jesus, eu não chamaria mais os três para esse tipo de coisa. A gente ia fazer assim. Dentro da igreja a gente faz isso.
Poxa, se a gente vê que alguém está se achando demais, você começa a chamar outro para a pessoa baixar a bola. Vocês estão fazendo uma cara assim, não sei. Parece que eu estou falando de algo que talvez vocês nunca presenciaram já. Porque sei, todo mundo aqui tem bastante tempo de igreja já, né? Às vezes não de igreja remide, mas já tem muito tempo de conversão já. Então, desculpa, mas pela carinha de vocês, eu achei isso. Nossa, será que eu estou falando uma coisa muito distante, longe? Talvez você não, né, Augusto? Você é um de nós aqui, talvez você é um cara mais, vamos dizer assim, puro dessas cachaças, né? Purificado dessas cachaças que a gente já andou passando aí. Tem coisa que eu falo para o Augusto, ele, sério que acontecia isso? Acontecia, Augusto? Cara, nunca aconteceu isso comigo, nunca presenciei isso. Alguns exemplos dessas cachaças religiosas aí que acontece com a gente dentro das igrejas durante a nossa peregrinação. Então eu falo que ele é um cara privilegiado, né? Você é um cara santo dentro dessas cachaças religiosas aí. Porque eu comento as coisas com ele, não sei disso aí não, nunca ouvi falar nisso aí. Eu falo, sério, Augusto, você nunca? Não, nunca ouvi falar nisso aí não. E eu sei que ele não ouviu falar disso mesmo não, pelo meio que ele veio. Mas dentro do meio que ele veio, as cachaças são outras também. Usando um termo que o nosso pastor usa muito, né, essas cachaças, né, que não é da cachaça mesmo, né, essas besteiras que faz a gente pecar. Se eu fosse Jesus, eu chamaria outros 3. Olha a minha petulância. Não, vai ser melhor eu chamar outros 3, porque mas até no final, na última situação ali, Jesus ainda chega para os 3. Arruma o cenáculo lá. Jesus ressuscitado, ele chega para um dos 3 e fala o quê? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Quer dizer, ele não priva o coração deles de se exaltar perante os outros. Pelo contrário, quando ele chega para Pedro e Pedro fala, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ah, é? Então pastoreia as minhas ovelhas, serve as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Jesus foi serviço para Pedro, não ser visto. Deus deu serviço para Pedro. Pastorear, é mão na massa. É ser o menor, você quer ser grande, Pedro? Então tem que ser o menor de todos. Porque aquele que quer ser grande tem que ser como aquela criança que ele colocou ali no meio, que foi conduzida, colocada ali. E quem receber aquela criança, olha só, que ousadia de Jesus falando isso para uma sociedade judaica, onde a criança não era vista, não era incluída, né? Quem receber essa criança, recebe a mim. Olha só. Então vamos traduzir para os nossos dias? Você quer receber Jesus? Vamos receber quem as pessoas não estão querendo receber. Vamos incluir os que são excluídos. A religião exclui muitas pessoas. Por isso que a proposta de Cristo é que a gente seja os que inclui. E eu não estou falando de um termo inclusão político, não, que seria muito raso ainda. Eu estou falando de uma inclusão baseada no Evangelho e na palavra, onde Jesus incluiu quem não deveria ser incluído. Lembra que ele conta uma parábola que um senhor estava dando uma festa e pediu para os seus criados chamar os convidados? Chama os convidados, e aí esse criado dele chegou lá e falou, chamei, mas apresentaram lá algumas desculpas e não vão vir. Um disse que ia cuidar da sua junta de bois, o outro disse que ia sepultar seu pai, o outro disse que tinha que cuidar da sua lavoura. E o que esse dono dessa festa pediu? Vai nos lugares mais obscuros da terra, nos antros, nos becos, nas profundidades, e chama os desprivilegiados. Chama esses. E diz lá que houve alegria na participação, porque eles participaram.
E Jesus também encontra outra situação, como se a gente fosse o dono de uma festa. Ele fala, quando a gente for dar uma... quando a gente for convidado para uma festa, ele fala que para a gente não ir lá e tomar o primeiro lugar. Porque Jesus dá esse conselho, porque se chegar alguém mais especial do que você, o dono da festa vai te tirar do primeiro lugar e vai te pôr outra pessoa que ele acha mais especial que você, e você vai ter que se sentar em outro lugar. Ele fala que quando a gente for convidado, a gente deve se sentar no último lugar. Aí ele conclui dizendo que quando a gente for fazer uma festa, que a gente não convide aqueles que podem retribuir para a gente. Ele fala para a gente convidar quem não pode retribuir. Então, se fosse para a gente fazer uma festa e convidar justamente aqueles que não podem retribuir a festa que a gente está dando. Olha, irmãos e irmãs, o Evangelho não tem outra direção para a gente pensar diferente que Jesus, o que ele fez foi incluir. Ele incluiu no reino dele a mulher do fluxo de sangue. Ele incluiu no reino dele aquela da passagem de João 4, a samaritana. Ele incluiu no reino dele uma Sírio-Fenícia, que ele até elogia ela, que dentre Israel inteiro ele não viu fé como a dela, porque ela disse para ele assim, Senhor, me dá um pouco de pão, e ele fala para ela, eu não posso te dar pão, porque eu vou estar tirando o pão dos filhinhos e deitando ele ou dando ele aos cachorrinhos. Jesus está sendo duro com ela nesse sentido, que o ensino e a atenção dele tem que ser para os discípulos, para quem estava com ele ali. E ela vai e fala para Cristo que, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhinhos. E ele fala, não, em Israel inteira eu não vi fé como essa. Quer dizer, Jesus inclui. Jesus inclui a mulher que foi pega em ato de adultério. Ele inclui ela, porque ela seria morta ali. E eles estavam levando ela lá somente para testar Jesus, porque o que eles tinham que fazer? Levar para o sacerdote. Vamos ver se ele é quem ele disse. Vamos ver se a gente pega ele em alguma coisa. Né? Pega ele na corda bamba. Vamos ver se a gente acha ali o calcanhar de Aquiles dele. E não conseguem. Ele já fala, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então Jesus lida com uma sociedade, ele chega e lida com uma sociedade de pessoas que estavam se achando maiores do que as outras, e ele lida com pessoas que de fato eram as humilhadas pelas que se achavam grandes, e ele inclui essas. O que ele poderia fazer com essas humanamente falando? Agora já o tanto que você foi humilhado, agora você humilha as pessoas que te humilhou. Pelo contrário, ele não falou isso. Ele reforçou para as pessoas o tempo todo, você quer ser grande, você tem que ser o menor de todos. Você tem que servir. Você tem que se colocar como aquele que serve. Aí você vai ser grande. Que é a conclusão que a gente viu aqui no texto de Lucas. No texto de Lucas, diz assim no verso 48, né? Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. O paradigma do Evangelho, do reino de Deus, ele é diferente dos nossos paradigmas. As grandiosidades para nós é diferente do que é para o Evangelho. Por que os filhos não respeitam os pais hoje? Porque eles já são inseridos numa vida onde eles também querem se colocar maiores. Mas porque também não tem exemplo dentro de casa de um pai que se coloca como menor. Eu lembro de uma vez que eu ouvi de uma pessoa, pai, ele falando que nunca ia pedir perdão por nada que ele fizesse de errado para o filho dele, porque isso era se colocar como fraco.
para o filho, que ele tinha que fazer do filho uma pessoa forte. Crente, essa pessoa que falou isso. Poxa, mas eu nunca vi um ensino desse na palavra. Pelo contrário, não importa se é o pai quem pecou contra a criança. Tem que pedir perdão. Está dando exemplo para ela de alguém que é grande, que se humilha. Porque a quem foi dado muito essa responsabilidade, como que a criança vê o pai? Tudo, né? A criança vê o pai como tudo para ela. Mas quando ele se humilha, quando ele se coloca como pequeno, quando ele se coloca como que serve, a gente não tem ideia do que a gente está construindo dentro dos corações dela, dentro do caráter delas. Mas se elas não veem isso dentro de casa, elas não vão ver em televisão, no YouTube Kids, nos canais infantis, eles não vão ver isso. É difícil ver isso até nas musiquinhas infantis. A gente não vê isso nas nossas... Muitas das músicas, a gente tem um cuidado extremamente para escolher o que a gente canta, por causa da letra e tal. Para a gente não escolher algo que vá contra o ensino da palavra de Deus. Às vezes a gente se esforça, né? A gente muda, né? Algumas partes de letras a gente muda. Não sei se os irmãos e as irmãs já perceberam. Mas você liga numa rádio evangélica hoje, que é qualquer uma delas, tem muitas hoje. E se você não tem uma na nossa sintonia local, pensa numa playlist aí do Spotify, qualquer uma, do YouTube. A gente vai ver as letras que não está falando para o povo se humilhar, que não está falando para o povo servir. Aí dentro de uma playlist lá de 100 músicas, às vezes você vê uma, duas. As outras é eu vou vencer, eu vou sobressair, eu vou vencer o inimigo, Deus vai me dar a bênção, Deus vai me dar a cura, eu vou ser abençoado. Não é que é errado ser abençoado, Deus curar a gente. Não estou falando que isso é errado, ou a gente pedir isso, ou a gente desejar isso. Só que olha o que está sendo cantado, olha o que está sendo colocado para o povo de Deus hoje. Hoje não, né? Tem muito tempo já. Está vendo tanto que tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado, ou ficar atento, ou colocar o nosso espírito de prontidão, para que essa pergunta, ainda que a gente não faça ela para ninguém, ou nem para Jesus, ela permeia o nosso ser. Ela está com a gente, ela não está tão longe assim da gente. E essa é a briga que a gente vai ter aqui com o nosso velho homem. Né? O apóstolo Paulo não fala que ainda que a carne dele venha a pecar, o homem interior não se corrompe? Não é isso? Então, a gente está lidando com essas situações aqui o tempo todo e vamos continuar lidando com elas. Nós mesmos vamos continuar. Irmãos, e isso até o fim. Até o fim da nossa existência aqui. O que a gente vai precisar ter é cuidado. Cuidado para que a gente não caia nessas armadilhas. Por isso que na oração do Pai Nosso, para a gente concluir, quando Jesus está ensinando lá a oração do Pai Nosso para os discípulos, a parte final dela, como que é? Não nos deixe cair em tentação, né? Mas livra-nos de todo mal. E a ideia lá do mal, né, proposta até por Santo Agostinho, não é só o mal que tem aí no mundo. A ideia lá é me livra do mal que está aí fora, que pode me corromper, que me acomete, mas me livra também de um mal que está aqui dentro. Que ele fica degladiando com o meu homem interior. Que ele fica degladiando com o homem que não se corrompe, que foi forjado pelo Espírito, o homem que nasceu de novo. Então a ideia lá, me livra do mal que está aí no mundo, me livra de mim mesmo, porque eu mesmo
posso ser um agente produtor de um mal para a minha queda e para a queda de outros. Essa oração do Pai Nosso, quando Cristo ensina ela tem essa profundidade. Não é só me livra do mal. Na nossa língua ficou assim, né? Ah, me livra do mal. Ficou algo assim, talvez assim, longe da gente, né? Mas é me livra dos males. Existem males no mundo que pode nos acometer e que acometem a gente, perseguem a gente. Me livra de espíritos maus. Tem espíritos maus aí no mundo. Tem pessoas ruins no mundo. Só que me livra também de um mal que está dentro. Me livra, em outras palavras que ele diz, Santo Agostinho, me livra de mim mesmo. Ele diz assim, me livra de mim mesmo. Eu acho que essa também tem a ver com a confissão de Davi, né? Salmo 51. Né? Combina muito com a confissão dele lá. Amém? Quem que é o maior entre nós, irmãos? Se essa pergunta chegar na gente, na mente ou no coração, a resposta a gente já tem. Não, então tá. Se eu quiser, porque você também pode não querer ser o maior. Porque se quiser, Jesus dá a alternativa. É aquele que se humilha, é aquele que é servo de todos. Esse é o maior. Uma das questões que eu falei para o Augusto foi assim, Augusto, você já passou por situação lá, às vezes assim, ministério de louvor, porque dentro das igrejas é joia, né? Acho que a gente já passou, né? Tinha briga porque, eu queria pregar, eu queria abrir o culto, e às vezes se a pessoa não prega, não abre o culto, não, então eu vou cantar, porque o que vale é estar aqui. O que vale não é estar de costas para o outro, o que vale é estar de frente para a igreja, né? E isso acontece muito, né? O Augusto, não, nunca passei por isso não. Eu falei, sério, Augusto? Não. Eu falei, cara, você é diferente, hein? Você é privilegiado, hein? Você nunca passou por isso nas igrejas? Você, não, tinha isso não? Tinha não. Tinha discussão, briga? Tinha não. Picuinha, quem cantava aquela música? Não tinha isso não. Né, Eduardo? A gente fala para ele, Augusto, você é um cara assim, privilegiado. E aí, tipo assim, dentro das igrejas, irmãos, o que é proposto, o que é validado, o que é estimulado é isso. É você chegar para a igreja, você começa aqui, mas depois talvez você passa para cá, ou já vem para cá. Dali, às vezes, você já senta ali atrás, né? Tem aquele tanto de cadeira ali atrás, né? Não é qualquer um que senta lá, né? E talvez alguns daqueles que sentam naquela cadeira são pessoas que servem, de fato. Tem gente ali que serve, que se humilha, mas alguns ali não se humilha não. Aí talvez dali você passa para cá. Então, olha o que vai construindo dentro da consciência dos irmãos, como se vida cristã fosse isso. Como se Jesus tivesse vindo para isso. É muito pequeno, é muito mesquinho. E olha que eu lido com pessoas assim que a vida cristã para ela é isso. Uma irmã uma vez, na simplicidade dela, eu achei jóia o que ela falou. Eu passei a cantar no coral da igreja e está sendo uma bênção, porque Deus está me honrando. Mas é algo que está sendo ensinado para ela. Eu não vou falar assim, irmã, pensa isso não. Mas ela saiu do mundão, está na igreja, mas olha o que está sendo injetado lá no coraçãozinho dela. Que Deus honrar ela é Deus tirá-la da rua, pôr dentro da igreja, e tirar do banco, pôr num coral, pôr num ministério. Dentro da igreja. Não pode ser um ministério fora da igreja, não. Porque, na verdade, muitas dessas não tem nem fora da igreja. O que acontece é só dentro. Então é muito mesquinho e isso vai favorecendo as pessoas a desejarem ser umas maiores que as outras. Vocês acham, irmãos, sendo honestos, que um ambiente desse, não estou falando desse nosso, mas exemplificando,
Mas não estou também livrando a gente, falando que isso talvez não aconteça. Mas pensa uma pessoa criada, desde o início, forjada a sua fé num ambiente como esse, o que ela vai desejar para ela? Isso mesmo, que Deus honrar ela, ela chegar a sentar no banco, depois ela vai ser alguma coisa, algum cargo, ela recebe outro encargo, recebe ministério, e aí é isso. Aí você pergunta para ela assim, qual que é seu dom? Não sei. Para que você foi chamada? Qual que é a sua vocação? Não sei. Não sabe mesmo, não. Não vai saber. Amém? Deus é bom, né? A gente aqui é ruim. Vamos ficar de pé para a gente orar? Próxima vez que eu estiver ministrando aqui, eu vou trazer a conclusão dessa mensagem, né? Desse contexto de Mateus 18. Bênção? Mas hoje a gente ficou só na pergunta. Talvez a gente poderia entrar aí por outras veredas, mas acho que só essas já dá para a gente ficar bastante preocupado, né? Com o que a pergunta ela tá com a gente. A gente não, às vezes não diz ela, mas ela passa pela nossa mente, ela passa pelo nosso coração, né? E ela passa, às vezes, como eu disse, na simplicidade dos nossos relacionamentos com o outro, com o próximo, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, num ambiente de faculdade, de escola, trabalho. Ela passa aí, a gente lida com ela, a gente querendo ser o maior, a gente sendo estimulado a ser o maior em qualquer ambiente que a gente frequenta, que a gente esteja. Né? A gente nunca vai ser estimulado se não for pela palavra, ou ao contrário, a ser o menor, a se humilhar. É só a palavra que nos estimula, que nos dá o caminho de que quem quer ser grande tem que ser pequeno, tem que ser o que mais serve, tem que ser o servo de todos. E foi isso que Jesus fez e ensinou para aqueles 12 ali o tempo todo até o fim da vida dele, até mesmo durante depois da sua ressurreição, até o último dia dele aqui, até ele ter sido assunto aos céus. Foi o que ele ensinou e deixou muito claro ali para os 12 e para todos os seus discípulos. E a gente também é discípulo dele, né? A gente também, nós somos discípulos dele, somos discípulos de Jesus. O ensino dele é para a gente também. Se ele falou para Pedro, Tiago e João que era para se humilhar, a gente também tem que se humilhar. Se a gente quiser ser o maior, a gente que seja o menor de todos, aí sim que esse é que é grande, como conclui aqui em Lucas, capítulo 9, verso 48. Então, é esse caminho que a gente tem que tomar. Não tem outro caminho, não tem outra escolha, não tem outra alternativa. Amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa boa proposta que a Tua palavra nos traz. Ainda que talvez para alguns aqui que estão aqui presentes, ou dos que estão assistindo ao vivo, ou dos que ainda vão assistir, seja uma proposta muito absurda. E eu digo absurda porque hoje em dia, talvez dentro das igrejas, as pessoas não são estimuladas a se humilharem. Esse não é um valor circunstancial de um discípulo de Jesus. Hoje é proposto que para as pessoas serem discípulos, tem tantas outras questões que elas precisam ser primeiro do que ser isso, mas eu vejo isso como algo primário na vida de um discípulo. Um discípulo é aquele, se ele é discípulo de Jesus, ele é aquele que se humilha. Ele é aquele que serve. Ele é o que mais serve. Pai, é isso que a gente quer para nós. É isso que a intenção é que nós busquemos isso. É que a gente se apegue a isso, que a gente se apegue a essa palavra, que a gente se aproxime mais desse ensino, que a gente se aproxime mais desse estilo de vida, principalmente, Senhor, dentro das nossas casas, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos amigos, dentro da nossa vida de comunidade aqui, Pai, de igreja.
dentro dos nossos relacionamentos, dentro do nosso ambiente de trabalho, nas nossas faculdades, nas escolas, aonde a gente transitar, Pai. Que esse ensino, ele esteja em nós, esteja pertinho de nós, não seja algo longe ou demasiadamente longe de nós. Pelo contrário, Pai, que o Senhor nos dê a ousadia de que, estando em situações adversas, que a gente seja o que se humilha, que nós sejamos o que se rebaixa, o que se coloca como servo de todos, porque se o Senhor falou que esse é o que é grande, amém, Pai, a gente assim crê, esse é o que é grande, é o que se humilha, é o que serve. Mas nós cremos também que qualquer um aqui, na sua honestidade do coração, não vai buscar fazer isso apenas para ser visto como grande, mas vai buscar servir, vai buscar se humilhar, porque é isso que um discípulo faz. Um discípulo faz o que o seu mestre faz. Então a gente se coloca nessa noite como aprendizes, discípulos do Senhor, e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, faça com que a gente tenha ousadia para praticar isso, Pai, para praticar a humilhação. Não humilhar outros, mas pelo contrário, que a gente nos humilhe perante outros. Que a gente se coloque como menor perante os outros. Nunca o contrário. Colocar como o maior, a gente já tem fazido. Nós já temos feito isso. E não tem dado certo. A gente tem visto. Não tem dado certo aqui na igreja, não tem dado certo se a gente faz isso nas nossas casas, no nosso trabalho. Porque a gente não glorifica o teu nome assim. A gente glorifica outros nomes, o nosso ou de outras pessoas, mas o do Senhor não. Então eu te peço que esse seja um alvo nosso, que isso seja um alvo, uma meta nossa, que esse verbo se humilhar, ele seja um verbo que esteja junto de nós, da nossa vida e da nossa existência. Ele não tem que ser um verbo longe da gente. Como a gente tem outros verbos que estão bem próximos da gente, que a gente pede para o Senhor nos abençoar, que a gente pede para o Senhor nos ajudar, mas que o Senhor também nos ajude a nos humilhar. Isso que eu te peço, Senhor. E a gente ora e pede ao Senhor em nome de Jesus. Amém.